Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, dias mais tradicionais da fé da igreja. É a igreja chamando a atenção dos cristãos, que os cristãos, que o ser humano, que o homem, nada é mais pó, e que o homem só é alguma coisa quando de verdade ele é em Deus. A quarta-feira de cinzas é o momento que a igreja nos coloca como abertura do tempo santo da quaresma, para podermos crescer nas virtudes, lutando contra os pecados, para nos aproximarmos de Deus, para nos aproximarmos do Senhor. É bem sabido por todos nós que o pecado nos rouba a graça de Deus. É bem sabido por todos nós que o pecado, ao roubar a graça de Deus em nós,
nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, coloca em risco a nossa salvação. Vejam bem, viver a quaresma consiste em olharmos muito além do horizonte e começarmos a compreender e tomarmos consciência que aqui neste mundo nós estamos passando, que aqui não seremos eternos, que vai chegar um momento em que aqui não existiremos mais. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, pensar a vida com olhar filosófico deve ser para nós cristãos uma joia preciosa. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Eu vim de Deus, eu sou cristão e vou para Deus. São as respostas que a Mãe Igreja nos coloca para que nós possamos viver não como um animal irracional, mas possamos viver como homens criados, feitos à imagem e à semelhança de Deus, que tem razão, que tem norte, que a vida tem sentido, onde eu posso planejar, onde eu posso olhar o passado e recomeçar a minha história. E esse tempo santo da quaresma vai justamente nos fazer parar, pensar, repensar a vida e colocar objetivos para sairmos da quaresma melhor do que entramos, para sairmos da quaresma mais santos do que quando começamos. A igreja, ao usar hoje uma simbologia das cinzas essas feitas com os ramos do domingo de Ramos do ano passado, que celebramos aqui na igreja, com a igreja vazia, nos recorda que assim como o ramo é queimado e desaparece e só fica o pó, assim o nosso corpo, que é finito, vai chegar um momento que também só será pó. Vai chegar um momento em que o nosso corpo só será pó. E o que ficará, Padre? A nossa alma e o nosso espírito, que são eternos. Até quando Ele voltar, como nós professamos na profissão de fé, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio na ressurreição da carne. Esse nosso corpo que nós temos, que um dia passará pela corrupção e se transformará em pó, ele haverá de ser regenerado. Essa é a nossa fé. E assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. É por isso que a igreja nos orienta, nos ensina, nos mostra, nos catequiza, que com o nosso corpo nós não podemos fazer o que nós queremos, mas devemos compreender que a nossa alma deve ser santa e o nosso corpo deve ser santificado todos os dias. E a santificação do corpo é importante porque, meu irmão, você não é um homem que age pelo instinto. Você é um homem que deve agir pela razão. Você tem um norte, e o teu norte é Deus. Não é o teu corpo que deve conduzir a tua mente e o teu espírito, mas é a tua alma, o teu espírito, que deve conduzir o corpo. É uma pena tão grande que no mundo que nós vivemos, as pessoas só vivem nos apelos da carne, e tudo gira em torno da carne. Se escuta uma música, é toda sexualizada. Se assiste uma peça de teatro, da mesma forma. Se vê um filme na televisão, da mesma forma. Novelas e programas de televisão não se fala. Redes sociais piorou. Conversas
isso não está mais nem no gibi, como nós vemos tudo hoje girando em torno da sexualidade desvairada, desregrada, e muitas vezes desumanizando as pessoas e deixando-as totalmente vazias do Espírito Santo de Deus. É preciso, meus irmãos, que nós compreendamos e entendamos que o nosso corpo, ele deve ter regras, deve ser vivido no Senhor. E é aí que a igreja no dia de hoje nos coloca, nos exorta e nos chama a atenção para 3 aspectos da vivência quaresmal que nós devemos levar a sério: o jejum, a esmola e a oração. Por quê, Padre? Porque vejam bem, eu não consigo vencer o pecado se eu não rezo. É a partir da minha vida de oração, do compromisso que eu vou ter com nosso Senhor, é a partir dessa intimidade com Cristo que a minha vida vai tendo sentido. É uma pena tão grande que muitas pessoas pensam que ao rezar, que ao mudar de vida, estão perdendo uma parte da vida. Não. Aquilo que a oração vai nos fazendo deixar para trás é aquilo que nós não carregaremos para o céu. A oração nos humaniza. A oração nos faz homens e mulheres espirituais, não só carnais, mas pessoas abertas à eternidade, ao luminoso, aos céus. A oração, meus irmãos, deve ser praticada com mais afinco, com mais dignidade, com mais zelo nesse tempo da quaresma. É preciso rezar mais. A partir de hoje, a igreja nos convida a levar mais a sério a vida de oração. E você é chamado a acrescentar pelo menos mais um momento de oração ao longo desses 40 dias, para provar que você é maduro, para provar que você de verdade é alguém que ama a Deus. Não é para provar para o padre, não é para provar para o irmão, mas é para provar para você mesmo que você é de Deus, que você pertence a Ele, que você é todo de Deus. Muitas vezes eu fico abobado, como tem pessoas que ficam me perguntando assim, virou quase que uma mantra na paróquia: Padre, é o senhor que vai celebrar hoje? Pelo amor de Deus, ninguém vem à igreja para olhar o padre. Vocês vêm à igreja por Jesus Cristo. Isso é muito sério. É preciso que vocês provem para vocês mesmos que vocês são de Deus. Não é para o padre, não é para a comunidade, mas é para a tua eternidade, é para a construção da tua salvação. Bem assim, é essa vida de oração. É simplesmente atos de amor para o meu Deus. Quando a gente ama, minha gente, a gente quer estar perto da pessoa amada. Se você diz que ama a Deus e você não reza, é uma mentira o seu amor. Quando se ama, se perde tempo com quem ama, se dedica de verdade a quem ama. E a oração deve ser para nós a máxima expressão da vivência do primeiro mandamento da lei de Deus: amá-lo sobre todas as coisas. Se eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas e não levo a sério a minha oração, eu sou mentiroso, eu sou um hipócrita. A oração vai de verdade fomentar no meu coração esse desejo de ser cada dia mais de Deus, esse desejo de querer ser cada vez mais do Senhor. E quando eu rezo, eu começo a dilatar o meu coração e começo a enxergar que o meu corpo muitas vezes não está em harmonia com a minha vida espiritual. E daí é que a igreja nos orienta o jejum.
para nos lembrar que nós somos finitos, para nos lembrar que nós somos de verdade necessitados, para nos lembrar que de verdade nós somos ínfimos, pequenininhos. É uma pena tão grande que muitos cristãos católicos nunca aprenderam a fazer com dignidade o jejum, nunca jejuaram. E o que é o jejum, padre? O jejum é simplesmente eu, enquanto cristão, cortar algo da minha alimentação que me faz bem e oferecer esse sacrifício por Deus. Se eu não consigo jejuar, se eu não consigo de verdade renunciar a algo que está ali na minha frente, eu não vou conseguir nunca crescer na vida espiritual, nunca, jamais. Tem pessoas que acham que isso é uma bobeira tão grande, uma grande besteira fazer jejum. Como é que é besteira se o Senhor fez? O Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. Uma vez, uma pessoa dizia assim: padre, mas como é que eu faço um jejum correto? Cortar e oferecer a Deus, e de preferência se alimentar de tal forma que não fique totalmente saciado, mas ainda sinta um pouquinho de fome, até para ser solidário com quem não tem. Olha, minha gente, eu viajei daqui na quinta-feira, fui em São Paulo, resolver umas coisas, procurar a bibliografia do mestrado que eu vou começar a fazer agora no próximo mês. E eu fiz uma das experiências mais tocantes da minha vida nesses 5 dias. Eu nunca tinha visto tanta miséria como eu vi em São Paulo capital esses dias. Tanta gente desabrigada, tanta gente pedindo ajuda, tanta gente passando fome, que uma das coisas que mais me chamou, um dos momentos que mais me chamou a atenção agora, por esses dias, esse final de semana, foi um senhor dizendo que tinha perdido o emprego e que pedia ajuda às pessoas para comer. Graças a Deus, como eu vi gente solidária também. Mas uma coisa me chamou a atenção. Tinha uma jovem assim na minha frente no metrô, com um isopor semelhante àqueles quando a gente pede lanche. E ali ele olhou para ela, isso dentro do metrô, assim, disse assim: isso é o que sobrou do seu almoço? Aí ela falou assim: é. Aí ele falou assim para ela: me dê para que eu possa comer. E aí eu parei, fiquei assim observando. Aí ela pegou tranquilamente, deu aquele isopor para ele. Ele foi para um cantinho assim dentro do próprio metrô, não esperou nem parar, abriu, pegou um pedaço de papelão, começou a comer. Comeu. Chegou à estação que ele ia descer, ele olhou assim para ela e disse assim: muito obrigado, estava muito gostoso, viu? Eu saí dali pensando assim no meu coração: meu Deus, eu não posso estragar comida, eu não posso de modo algum colocar agora alguma coisa no prato ou deixar na minha própria casa fazer alguma coisa que venha sobrar e estragar, porque a miséria está batendo de verdade na porta humana. Olha, minha gente, se vocês vissem aquele senhor comendo aquela comida ali com tanto gosto, não tinha como não louvar e não bendizer o nome de Deus. Então, o jejum na igreja é de verdade para que nós cristãos possamos ser solidários, rezar e perceber que enquanto nós temos, tantos não têm,
que enquanto muitas vezes nós esnobamos, tem gente que até reclama da comida que o papai ou a mamãe coloca na mesa, e tem tantos ali necessitando de verdade comer. Essa foi uma experiência que eu vi de tantas, e o jejum nos mostra, nos lembra a nossa humanidade. Somos humanos, e essa nossa humanidade precisa ser freada. Nós não podemos de modo algum viver como animais, permitindo ao nosso corpo tudo aquilo que ele quer. E todos nós somos tentados, viu? A concupiscência não foi de modo algum extinguida em nós, não. Ela existe. Ela está aí a nos tentar, a vocês e a mim como sacerdote também. Mas é preciso crescer, é preciso amadurecer, é preciso colocar limites nesse animal que existe dentro de nós, que deve ser trabalhado. E uma das formas de trabalhar essa nossa humanidade debilitada, caída pelo pecado, é o jejum. Não só a oração, mas o jejum também. Às sextas-feiras a igreja nos pede para que não possamos comer carne vermelha, mas jejuar, oferecendo a Deus em sacrifício. Cortar uma refeição. Das 3 refeições principais, cortar uma e oferecer a Deus como sacrifício e ser solidário para com os outros. E depois que eu rezo, e depois que eu jejuo, eu vejo a necessidade de praticar a esmola, a caridade com os meus irmãos. O que é esmola? A esmola não é simplesmente dar o alimento àquele que necessita, mas a esmola também consiste em tantas outras coisas, como dar um pouco do nosso tempo, visitar alguém que está enfermo, alguém que está necessitado, ajudar alguém que precisa de ajuda, orientar, dar bons conselhos, alargar o pensamento do outro, para que o outro possa enxergar a vida com um olhar espiritual. É preciso que nós cristãos sejamos caridosos e aprendamos de verdade a fazer caridade para com o outro, para que o outro sinta em nós a presença de Deus. Olha, outra cena que me chamou muita atenção, em uma das viagens também, de metrô, um senhor, todo picotado, todo sujo, maltrapilha, um fedor tão grande, meu Deus, pedindo comida também. E aí as pessoas ajudaram. Ele olhou para mim e falou assim: Deus é bom. Aí eu disse assim: mas meu filho, como é que uma pessoa nessas condições pode ainda dizer que Deus é bom? Mas por que, minha gente? Porque mesmo aquele peregrino jogado ao léu ainda consegue encontrar amparo para as suas necessidades na bondade daqueles que têm fé. E quem é que tem fé? Somos nós, que somos cristãos, e devemos viver com dignidade, com desenvoltura, aquilo que nos é proposto no Evangelho. Essa é minha 11ª quaresma com vocês. São 11 quaresmas que nós vivemos com essa aqui na paróquia. Com um mês e um pouquinho que eu cheguei aqui, nós vivemos a primeira. Essa é a 11ª. E todos os anos vocês me escutam a pedir a vocês 3 coisas. Sempre digo isso. Primeiro, escolher um pecado. Escolha um pecado para você lutar contra ele. Seja o pecado que for, aquele que mais te custa, escolha um. Não adianta escolher muito, que você não vai dar conta. Escolha um pecado e faça
um propósito: eu vou vencer esse pecado. Lute os 40 dias contra ele, e você vai ver como é difícil. Basta um pecado só. Depois, acrescenta no teu dia um momento de oração para quem não reza. E já para quem reza, acrescenta mais um momento. Você pode dizer assim: eu não rezo o texto todos os dias, eu vou rezar o Santo Texto todos os dias. Está ótimo. Padre, eu já rezo o texto todos os dias. Pega um salmo para ler todos os dias. Um salmo para ler. Quando acabar a quaresma, você vai ter lido 44. Porque são 40 dias de jejum, menos os 4 domingos, não é? Mais ou menos dá 44 dias o tempo quaresmal, que no domingo não se tem jejum. É o único dia da quaresma que todos são proibidos de fazer jejum, aos domingos. Então, acrescenta um momento de oração. Luta contra um pecado, acrescenta um momento de oração e faz uma penitência. Só isso. Uma penitência. E aí, cada um de vocês sabem aquilo que é melhor. Que penitência deve fazer? Acordar mais cedo, ou tirar o sono da tarde, ou ter paciência com aquela pessoa que te custa tanto, ajudar alguém contra a tua vontade, contra as tuas forças, perdoar alguém que te custa, que dói o mal que te fez, fazer de verdade essa penitência. Esses 3 caminhos, esses 3 atos para crescermos no tempo quaresmal, não é muita coisa. Se existir um pouco de generosidade, você vai conseguir crescer em Deus, crescer na amizade com Cristo. E quando chegar o domingo santo da ressurreição, você possa, ao olhar a hóstia santa, dizer assim: Senhor, eu lutei 40 dias, como foi difícil. Cai uma, cai 2, cai 3. Ó Senhor, eu comecei, mas eu não consegui dar conta, como eu sou fraco. Senhor, eu saí vitorioso. E aquilo agrada a Deus. Eu costumo sempre dizer a vocês que o que agrada a Deus não é as vezes em que nós de verdade fazemos aquilo que não nos apetece, mas o que agrada a Deus é de verdade as vezes em que nós temos capacidade de nos reerguermos depois da queda, olhando para Ele e dizer assim: Senhor, eu lutei, não consegui, mas eu quero te seguir, me ajuda a carregar essa cruz. E isso agrada a Deus. Uma pessoa me dizia por esses dias assim: Padre, eu acho tão engraçado que a teologia do Senhor, ela não é pesada, ela é exigente. E eu dizia para a pessoa assim: não é pesada mesmo, porque quando se ama, não se sente peso. Quando se ama, se faz por amor. Jejue por amor, faça a caridade por amor e reze por amor. E você vai ver como a sua amizade com o Senhor Deus haverá de crescer. Meus irmãos e minhas irmãs, nós teremos agora o gesto da distribuição das cinzas. Esse ano, a igreja nos orienta a não fazer o gesto na fronte do fiel, para que não possa ficar tocando em um e tocando em outro, mas derrubar a cinza na cabeça do fiel. Então nós iremos fazer como a igreja nos orienta, como a igreja nos convida. Lembra-te de que és pó e que ao pó has de voltar. Os ministros vão falar, todos eles, o padre também, e derramando a cinza
na cabeça de todos vocês. E assim a gente começa esse tempo quaresmal nos lembrando da nossa condição criatural, finitos, mas chamados e fadados à eternidade em Deus nosso Senhor.